Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que a palavra dele chegasse até nós hoje. Adão morreu para que a história de Adão ficasse aqui. Só que o mais importante que o sangue de Adão é o sangue de Jesus. Amém? Existe um temor que nós devemos ter, existe uma reverência, uma consideração que nós precisamos fazer com a palavra de Deus, porque ela foi escrita com sangue. Existem pessoas morreram para que hoje nós fôssemos ensinados, para que hoje a gente pudesse fazer um culto, para que hoje a gente pudesse aprender um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus diz. Graça e paz, queridos, podem sentar por gentileza. Que bom que você está aqui nessa noite, uma noite de graça, uma noite de adoração, aonde que nós estamos aqui iniciando essa conferência, a essência. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, queridos, família maravilhosa. E eu estou muito feliz pela presença aqui do pastor Ulisses, a pastora Gabi. Esse casal tem sido bênção na minha vida. Sempre que nós estamos ali em Balneário Camboriú, eles nos acolhem alguns dias ali na sua casa. Tem sido bênção desde a primeira vez que eu conheci, né? E hoje é um grande privilégio ver ele como pastor e com o ministério abençoado ali em Itapema. E graças a Deus, Deus preparou esse final de semana para que ele estivesse conosco aqui. E eu quero apresentar para você o pastor Ulisses, por gentileza. Quero que vocês aplaudam Jesus na vida dele. Ele vai ter toda a liberdade para estar ministrando as nossas vidas e através das nossas vidas. Querido, sabe que nós amamos muito você, sua esposa, pastora Tere. Talvez esteja nos assistindo. Um abraço, um beijo, pastora Tere, em nome de Jesus. Fique à vontade, Ulisses. Amém. Boa noite, igreja. É um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês, louvando a Deus, conhecendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, sobre a vida desse ministério. Amém? Primeira vez que eu estive aqui faz uns 4 anos, uns 4, 5 anos. É? E nem pastor era ainda, né? E eu volto e meia e falo: Jesus, o que o Senhor tem para mim, né? Mostra como o Senhor me vê. Porque existem algumas transições que a gente faz na nossa vida, existem algumas mudanças, algumas novidades, né, que estão surgindo, que a gente não consegue ver. A gente só vê na hora que a gente está lá no meio, né? É mais ou menos igual convite para o culto. Eu não sei o que é, me chamaram lá, vou lá na igreja, chega lá, está um pessoal dançando, está um pessoal orando umas línguas estranhas, está um som louco, o pessoal gritando, tem um pessoal chorando. É mais ou menos assim, a primeira vez que você vem na igreja, né? Aí eu olho e falo assim, é um ambiente novo, né? E a nossa vida é mais ou menos assim. Você sabia disso? A nossa vida é de glória em glória, é de novidade em novidade. Existe uma diferença muito grande da vida do mundo, que é uma vida que vai sempre trazendo morte, uma vida decadente, mas existe uma renovação sobre as nossas vidas que acontece. E Deus usa a palavra dele, ele usa a igreja para nos direcionar para as novidades, para que a gente não chegue perdido nos ambientes novos, amém? Então é mais ou menos assim. Então, por isso que eu falo: Deus, eu preciso da revelação da tua graça, do teu favor, do teu ponto de vista, né, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, né? E eu e a pastora Gabriela, a senhora minha esposa, a gente fica muito feliz em estar aqui. Quando a gente recebe lá o pastor Isaúr, recebe o pessoal que vai para lá também, tem os músicos. Tem um pessoal que vai para lá, mas não quer tocar, né? Da última vez eles me enrolaram. Mas enfim, a gente fica muito feliz por estar aqui nesse dia e esse convite maravilhoso, né? Essa conferência. Quando ele falou de essência,
eu falei assim, Deus já preparou umas palavras bem legais para a gente, já tinha preparado umas coisas que a gente vinha vivendo no nosso ministério lá. E eu falei, cara, Deus, essa oportunidade que o Senhor tem para mostrar aquilo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, e o Senhor vai fazer mais. Amém? Gostaria de orar com você mais uma vez. Obrigado, Pai Celestial, por este dia. Obrigado, Senhor, pelo seu momento de graça, de favor. Eu declaro, Senhor, os teus anjos, Senhor, acampados em nosso redor, Deus, nessa semana, Deus, que não se arredem daqui, Deus. Eu declaro, Senhor, que a tua graça e o teu favor, Deus, eu declaro, Senhor, liberação, Senhor, para que as pessoas cheguem até esse lugar, Deus, que as palavras de vida que trazem transformação, que trazem uma nova identidade sobre a vida das pessoas, comece a ser ministrado, Senhor, nesse lugar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nós requeremos, Senhor, essas vidas. Nós declaramos, Senhor, é tempo de salvação, é tempo de colheita, é tempo de justificação, é tempo de vida, é tempo de perdão, é tempo de milagres, Senhor, é tempo, Senhor, de multiplicação, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Espírito Santo, conduza-nos graciosamente nesses dias, que as suas palavras, Deus, venham, Senhor, transformar, Senhor, a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso coração, venha tratar, Deus, as nossas emoções, Deus, que os nossos pensamentos, Deus, sejam mais elevados, sejam como o seu, Pai, que a nossa essência, Deus, em ti, Senhor, venha ser revelada, Deus, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, hoje a gente veio falar de essência. Amém? Essência, o que é essência? Essência, se você pegar a essência de flores, né, de vegetais, vamos dizer assim, é o extrato. Mas como a gente é florzinha de Jesus, mas nós também não temos só esse extrato, né? A gente não pode ser espremido assim. Mas a essência também significa base, significa princípio. Então a essência para a gente tem mais a ver com base, princípio, início. Amém? E aí quando a gente começa a viver, e a gente caiu nessa vida aqui de paraquedas, né? A gente caiu nessa vida de paraquedas, porque a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com os nossos pensamentos, dificilmente a gente sabe lidar com as nossas finanças, né? Aleluia. Estava contando para o pessoal essa semana, que a gente teve uns milagres lá essa semana, umas batalhas financeiras. Eu falei assim, mas Deus vai nos levar lá com graça e favor, e nós estamos aqui, amém? Então, ou seja, a gente tem muito problema para resolver e a gente não tem habilidade suficiente para resolver. Amém? Ou é só eu? Hã? E aí você fala assim, pô, Deus nos fez. O Senhor nos fez. O Senhor nos modelou com as suas mãos, né? E Ele nos colocou para vivermos uma vida em que nós não sabemos viver. E aí fica um pouco difícil para a gente começar a viver a nossa vida da forma que Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Amém? Então é difícil, sim. Por isso nós precisamos voltar à nossa essência. Só que essência que nós temos? Que base que nós temos para nós vivermos as nossas vidas, se nós nem sabemos? Mas tem um texto, tem uma palavra, tem uma mensagem, e ela está na Bíblia, amém? Ela mostra a nossa essência, ela mostra a construção de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem depositado no meu coração nesses anos, né? E toda a história tem um começo. Está em Gênesis 2:4. O pessoal vai botar na projeção aí? Olha só que legal. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra.
E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele corre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Amém? Daqui a pouco a gente chega em Apocalipse, espera aí. Esta é a história das origens, como foram que a gente foi criado. Amém? Aí você fala assim: Ulisses, pastor Ulisses, né? Essa mensagem aí do tal do Adão aí eu já conheço, já está batida. E eu vou dizer para você que do mesmo jeito que a gente precisa conhecer Jesus, Deus ele vai sempre mostrar para a gente um pouco do Adão que nós temos. Sabia disso? Porque enquanto a gente não vê as nossas vidas, os nossos traumas, os nossos sentimentos, a nossa vida caída em Adão, a gente não vai conseguir enxergar a nossa justiça em Jesus. Amém? Eu já estou te dando o final da mensagem para você já acompanhar. Então, ou seja, por que Deus sempre vai falar de Adão e depois vai falar de Jesus? Por que primeiro veio Adão e depois veio Jesus? Por que primeiro vem o natural, depois vem o espiritual? Porque é assim que Deus fez, amém? Existem algumas coisas que têm resposta. Para todas as outras, Deus ensina a gente a viver elas. E ponto. Porque Deus primeiro projetou o homem natural, depois Ele projetou o homem espiritual. Para que a gente primeiro nascesse homem natural e depois se tornasse homem espiritual. Amém? E uma das coisas que nós precisamos entender é que às vezes nós lidamos com duas naturezas que existem dentro de nós, que é a nossa natureza adâmica e a nossa natureza espiritual, filho de Deus. Amém? É bem difícil isso, né? Eu achava que eu era um, agora eu já sou 2. Eu não sabia nem lidar com meus pensamentos, minhas emoções, com as minhas necessidades fisiológicas, e agora você tem falando que existe agora as necessidades espirituais. Pois é. Mas o princípio, a nossa essência, amém? Nós estamos falando da essência, nós vamos falar de essência, e hoje eu quero fazer a abertura desse tema. Amanhã eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Amanhã, se você vai acompanhar um pouquinho, a Gabriela falou assim: você não vai ficar falando 4 horas direto pro pessoal lá não, hein? Você vai fazer brincadeirinha, você vai fazer... Eu falei: ô Gabriela, o circo lá ficou lá no... Eu falei assim: vou fazer umas coisas legais, vamos. Palavra de Deus. Primeiro eu tenho que convencer minha esposa daquilo que Deus coloca no meu coração, que é a coisa mais difícil, tá? Eu estava vendo esse... Eu estava vendo uma pregação do pastor famoso, o pastor Júlio Vertulho, né? O pastor, ele prega para multidões.
E ele prega com uma desenvoltura absoluta, absurda, assim. As palavras dele muito boas. E eu estava olhando uma pregação dele, estava lá na igreja dele lá, e daqui a pouco a mulher dele deu uma olhada para ele, fez assim, ele, opa. Eu falei, ó, você vê? Todo grande homem tem alguém que manda nele. Né? Amém por isso. Né? Glória a Deus. Por isso que é difícil, assim, a gente tem que prestar conta para a esposa primeiro. Né? Nossa vida cristã começa em casa. Quando a gente presta conta para a esposa, tudo que a gente faz, o que a gente está pensando, que Deus colocou no nosso coração, ela fala, será que é isso mesmo? Tem certeza disso? E então depois fica mais fácil a nossa vida, né? Deus projeta a nossa vida começando em casa, o nosso tratamento começa em casa. Mas vamos entrar no tema justamente que eu estava falando, é a nossa essência em Adão. Por que nós precisamos conhecer a nossa essência em Adão? Porque nós precisamos ver a nossa vida em Jesus. Enquanto eu não vejo a minha existência em Adão, eu não vou conseguir ver a minha existência em Jesus. Enquanto eu não vejo a minha vida de condenação, de pecado em Adão, eu não vou conseguir ver minha vida de justiça, de perdão, de vida em Jesus. É por isso, eu preciso entender que Deus colocou a minha essência, ela é natural, e a minha essência é espiritual também. Todas as coisas foram resolvidas. Toda a nossa natureza adâmica foi resolvida em Jesus. Mas para eu saber que foi resolvido em Jesus, eu preciso tomar consciência do que foi resolvido. Amém? E uma das coisas aqui, essa é a história da criação. E é a história da queda de Adão. Amém? Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2,15. Deus colocou o homem no jardim. E a gente está acostumado a falar assim. Você imagina que eu sou construtor e eu construo um condomínio de casas. Casas muito boas, assim, de 10 milhões para cima, assim. Aquelas que você precisa de 20 empregados para poder dar uma cuidada da casa. E quando a gente lê esse texto, a gente olha assim, Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele, para cultivá-lo. Você imagina que se eu tivesse um filho, e eu colocasse o meu filho, construísse uma casa, colocasse um monte de funcionário, eu ia colocar meu filho para ser o jardineiro da casa? Não. Eu ia colocar o meu filho para desfrutar de todas as coisas. E uma das coisas que são distorcidas no nosso coração, e ela precisa ser modificada, essa essência adâmica que vem aflorando, essa consciência de condenação, de pecado, é que muitas das vezes nós olhamos que Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e cuidá-lo. Mas para Deus cultivar e cuidar de Adão, não do jardim. Deus não tinha feito chover ainda, tá? Mas Deus falou para as árvores crescerem, e as árvores cresceram. A terra estava irrigada. Deus formou o jardim. Deus não precisava botar Adão lá para ficar cuidando do jardim, capinando o jardim. Às vezes nossa vida na igreja a gente acha que é mais ou menos isso. Vamos para a obra, vamos capinar. É também, tá? Tem que lixar o chão, tem que pintar o chão, tem que fazer umas coisas diferentes. Tem. A gente está lá fazendo reforma no nosso tempo novo. Mas as coisas que Deus coloca para nós é para desfrutarmos e não para nós sermos escravos delas. Existe uma diferença muito grande. Então Deus colocou o homem no jardim não para que o homem cuide do jardim, mas para que Deus cuidasse do homem no jardim, com todas as coisas. Amém? Esse era o propósito de Deus. E Deus ordenou que o homem comesse livremente. O homem precisava se alimentar. Adão precisava se alimentar, era um mandamento. Deus colocou o primeiro mandamento para Adão: coma livremente de todas as árvores, menos. A minha esposa gostou, né? Coma livremente. O primeiro mandamento que Deus deu para Adão: coma livremente. Gênesis 2,16. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. E a gente olha os mandamentos que Deus estabelece para o homem
como se fosse uma regra a ser cumprida, que a gente vai morrer se a gente não cumprir. É verdade. Só que, primeiro de tudo, Deus está falando, existe uma vastidão de coisas. Você imagina quantas árvores tinha nesse jardim. Se ele comesse uma fruta, 2 frutas por dia, eu acho que ele ia viver quase a eternidade e não ia ter comido todas as frutas ainda que tinha lá naquele jardim. E aí que está o problema. A gente pode ter todas as coisas disponíveis para nós, mas ainda assim, os nossos olhos, se não estiverem atentos no primeiro mandamento que Deus coloca no nosso coração, que é viva livremente, a gente vai começar a olhar e falar assim, não, existem algumas coisas que estão me prendendo e eu tenho que resolver isso. Amém? Está acompanhando aí? Então Deus coloca uma opção para o homem, para que ele possa escolher viver daquilo que Deus fala, de se alimentar das coisas que Deus colocou para ele se alimentar. Que existe uma modificação. Coloca no 1:31 lá. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Você acha que Deus faz alguma coisa ruim? Deus faz alguma coisa errada? Deus não faz as coisas erradas. Ah, mas aquilo que eu estou vivendo hoje, aquilo que eu vejo no mundo hoje, está um pouco errado, está bem distorcido, está longe, muito longe do paraíso. Mas Adão não estava no paraíso? E mesmo dentro do paraíso, ele começou a ver aquilo que estava faltando para ele? Hã? Coloca no Gênesis 2:19, para você ver uma coisa. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Adão tinha tudo, Adão estava no paraíso, Adão estava no jardim, Adão podia comer, ele não ia engordar, ele não ia ficar velho, ele ia viver eternamente ali. E Deus falou, pessoal, não come isso aí. E Deus começou a fazer todas as coisas e começou a mostrar para Adão. E essa é a essência do Adão. Adão estava sendo servido por Deus. E Adão começou a olhar, olha o texto que diz ali. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Será que Deus fez as coisas pela metade? Não. Deus fez as coisas completas, fez as coisas perfeitas. O problema é que a experiência, nossa experiência, a alma do homem, ela é perspicaz, ela vai começando a fazer comparações. Ela vai começando a fazer análise, a gente vai começar a analisar a vida do outro. A gente analisa o carro do outro, a gente analisa o trabalho do outro, a gente analisa o ministério do outro, a gente começa a analisar, começa a fazer comparação, e vai fazendo comparação. As mulheres estão aí? Amém? Aleluia. As senhoras estão aí? E vão fazendo comparação, vai abrindo o Instagram e vai olhando a vida dos outros, vai olhando a vida dos outros, vai olhando a vida dos outros, fala, ei, a minha vida não está tão boa assim. Quem já viu isso? Hã? Quem já viu o Instagram aí? Novela da Globo não mais, né? Mas o Instagram tá pesado. E começa a fazer comparação. Isso é da alma do homem, da essência do homem natural, do homem adâmico, comparar as coisas. E ele começou a comparar as coisas, ele falou assim, ué, o macaquinho tem a macaquinha, o boizinho tem a vaquinha. E eu tenho o quê? Porque não era Deus que estava preocupado que não tinha alguém.
Era o próprio Adão que estava lá falando assim: existe alguma coisa que eu não tenho ainda. Porque eu estou vendo todos os bichinhos com seus pares e eu não tenho os meus. Não tenho o meu, né? Amém? Então toda vez que o nosso foco começa a olhar e comparar, fazer comparações, e a nossa essência, tá? Isso está dentro de você, isso é seu. Só estou mostrando para você aquilo que é seu. E você precisa lidar com ela. Glória a Deus que Deus nos capacita a lidar com a nossa natureza adâmica, através de Jesus, amém? Por isso que a palavra de Deus está aqui. E a gente começa a fazer comparação, e esses sentimentos no nosso coração vai começando a olhar e ver que sempre está faltando alguma coisa, que sempre poderia estar melhor, que sempre não, estou me sentindo um vazio aqui dentro. E a gente começa a olhar para fora, começa a olhar para as coisas fora, começa a olhar para aquilo que nós não devemos olhar, em vez de olhar de tudo aquilo que Deus já deu para as nossas vidas. E sabe o que acontece? A gente faz igualzinho a Adão, porque isso está dentro de nós, tá? A gente está aqui aprendendo o que a gente tem dentro de nós e aprendendo aquilo que Deus colocou na gente. E uma das coisas que Deus nos depositou é habilidade para gerenciar nós mesmos. Então, ou seja, existem alguns sentimentos do nosso coração que começam a surgir, começam a brotar, que quem tem que cuidar deles somos nós. Não é um pastor só. Não é só o líder. O líder e o pastor já sabe, vai perdendo os cabelos, né, pastor Isaú? Existem alguns comportamentos que você precisa ter. É você que tem que cuidar do seu jardim. Você acha que Deus fez o jardim só para Adão? Não, fez para a gente também. Aí você fala, mas eu não estou vendo, está tão boa a situação assim. Pode piorar. Se você não cuidar daquilo que Deus colocou para você, pode piorar. Entende? E é o propósito de Deus ver a nossa destruição? Claro que não. Mas enfim, vamos lá. Gênesis 2:21. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e, fechando o lugar da carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Não é bom que o homem viva só. E Deus falou. O homem era perfeito. O homem já tinha tudo dentro de si. Aquilo que não estava fora, estava dentro. Vamos tirar o olho das coisas fora, que está fora, e vamos botar o olho naquilo que já está dentro da gente. Aquilo que Deus já colocou. Fala, todo recurso, repete aí comigo aí. Vamos gravar. O pessoal está dormindo já, está na hora já da sexta já. Todo recurso que eu preciso para a minha vida, Deus já depositou dentro de mim. Amém? A nossa essência não está em Adão? Você já concordou com isso ou não? Você precisa concordar com a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nossa essência, primeira essência do homem natural está em Adão, você precisa concordar com isso. Para de brigar. E assim como Adão, Deus também já colocou nós. O nosso jardim pode não estar tão bonitinho igual a gente está lendo aqui na Bíblia, o de Adão. Mas o nosso também está bom, porque Deus já depositou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para vivermos a nossa vida. Amém? Então, mesmo Deus tendo preparado um lugar especial para o homem, que Deus estava cultivando o homem, fala, Deus está cuidando de mim. Fala. Existe uma necessidade que foi gerada porque os olhos de Adão começou a ver as coisas e começou a comparar as coisas. Mas Deus também supriu daquela necessidade. Amém? Fala, Deus sabe o que está faltando para mim.
E ele tirou de dentro dele aquilo que já estava dentro dele, e aquilo para ele seria o seu auxílio. Porque quando a Eva pecou, que fala que Eva pecou, né? Mas Eva não estava dentro de Adão? Hã? Deus não tirou da costela de Adão? Está escrito na Bíblia, né? Eu nem sei como é que faz isso, mas está escrito na Bíblia. Quem pecou primeiro? A pessoa fala assim, foi Eva que comeu. Eu vou ler um texto bem legal que está aqui, ó. 1 Tiago 1,13. Tiago 1,13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado, seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Nós estamos falando da nossa história, tá? Da nossa essência. Como é que as coisas acontecem dentro de nós. Eva estava dentro de Adão. Amém? Quando Deus fala, não coma da árvore. Vamos lá. Gênesis 2:18. Bota no 17 primeiro. Gênesis 2:17. Coloca ali. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. No próximo. 18. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem não estava com Deus? Não estava no jardim? Deus não falava com ele, não mostrava todas as coisas? O homem estava sozinho? O homem não tinha todos os bichos para ele, não tinha toda uma floresta para ele, não tinha... E o homem estava sozinho? Não. Só que algumas coisas, Deus já sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Aleluia. Você não pode esconder nada de Deus. Amém? E Deus coloca para fora aquilo que está dentro do seu coração. É assim que Deus fez com Adão. Para que ele veja aquilo que ele tem. Já tinha, né? Então primeiro quem pecou foi Eva, que comeu primeiro. Mas na verdade já existia. Deus falou, ó, não coma. E depois que Deus falou, não coma, ele olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava sozinho. Depois dessa semana o pastor Esaú fica com essa, né, pastor? Depois vai fazer uma roda aqui, a roda redonda, ó. A mesa redonda aqui amanhã no final da tarde, tá? E nós vamos falar de tudo aquilo que você quiser perguntar. Então não é bom que o homem viva só, mas o homem não estava só. Só que aquilo que estava brotando dentro do coração de Adão, Deus já precisava resolver. E Deus fez Eva para que auxiliasse ele. Porque Adão não estava sozinho no jardim. Ele ia ficar sozinho fora do jardim. Ele não ia ter todos os recursos que ele tinha dentro do jardim. E Deus sabia disso. E por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus, amém? Ele sabe as decisões que você está tomando dentro do seu coração. Sabe aquele cara que fala assim, Deus, se o Senhor me der uma empresa, e essa empresa eu vou honrar o Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer tudo do bom e do melhor, eu vou gastar o meu dinheiro. O homem sabe disso, né? Amém? E aí quando a pessoa tem essa empresa, sabe o que acontece? Ela vai cuidar da empresa dela. Aí ela já não tem mais tempo para ir para a igreja, ela não tem mais tempo para se relacionar com as pessoas, para os irmãozinhos da igreja, ela não tem mais tempo para ler a Bíblia, ela não tem mais tempo para orar, porque ela está muito ocupada com todas aquilo que ela queria. E Deus sabe disso.
Então, se você não entendeu Eva, você entende a empresa. Mulher fala o seguinte, né? Fala a esposa, né? Fala assim, eu preciso... O que a mulher precisa? O que a mulher precisa, Gabi? Conta pra mim. O homem precisa sempre ganhar dinheiro, então ele precisa de uma empresa. E depois ele fica escravo da empresa. A mulher precisa do que, Gabi? Hã? Eu estou perguntando para as mulheres estão aí, senhoras, o que as senhoras precisam? Vamos lá. Quem se habilita? Vocês têm tudo já? Todo mundo estão casado aí? Hã? Se o homem precisa de uma empresa para gastar o dinheiro dele, para ele ganhar dinheiro, a mulher precisa de um homem para gastar o dinheiro dele, né? Amém? Quem é que não casou, levanta a sua mão aí. Eu quero saber, senhoras que não casaram, senhoritas, né? Senhoras já casaram, né? Senhoritas. Os rapazes estão solteiros, levanta a mão, eu quero ver também. Levanta a mão aí, irmão. Ei, aí, ó, recebe. É assim mesmo. É isso aí. Se o homem precisa de uma empresa para pegar dinheiro, a mulher precisa de um casamento para poder gastar o dinheiro do cara. É simples. E ela começa a ficar ocupada, se o cara é tão próspero e ele começa a não ter mais tempo para ir para a igreja, não ter mais tempo... Conhece os irmãozinhos assim, pastor? Eu conheço uns lá. Balneário tem um monte. O cara vem quebrado na igreja e chega e falava assim, eu não tenho nada. Eu falo assim, vem cá, irmão, que eu vou orar. Deus vai dar graça para você, você vai prosperar, vai ser abundante, vai ser milagroso. E acontece uns milagres muito loucos. E eu fico falando assim, pô Deus, cadê o meu? O cara não tem nada, ganha 500 mil reais assim em 3 meses. E sabe o que acontece? Aí chega lá na igreja depois... pastor Ulisses, eu estou achando que o senhor não está sabendo administrar bem os recursos da igreja. É? O senhor está gastando demais com moradia, com carro, com viagens? Eu falo, não estou sabendo disso. Então, como o senhor não sabe administrar bem os seus bens, os bens da igreja, eu vou achar outra igreja para congregar. Mas a preocupação é a oferta, né? Que depois que a gente sabe, o pastor sabe que o cara não tinha nada, o pastor ora, sabe quanto que o cara ganhou. E aí o pastor faz as contas e fala assim, Deus tem alguma coisa para receber. E o irmão pega e vaza. Mas é porque o pastor não sabe administrar os bens? Porque o coração da pessoa está colocando nas coisas. E eu vou dizer para você uma coisa. Abra suas mãos assim. Abra suas mãos assim. Eu sou profeta de Deus para a sua vida. Fala, Deus vai me entregar dinheiro. Deus vai me entregar bens. Deus vai me entregar negócios. E eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai multiplicar grandes coisas sobre a sua vida, irmão. Deus já sabe aquilo que Ele vai dar para você. Só que Ele sabe algumas coisinhas que estão no nosso coração. Algumas coisas de orgulho que está dentro do nosso coração. Que é a primeira oportunidade que a gente tem. A gente se coloca acima das coisas. Porque essa é a nossa essência. Mas Deus não quer que você se perca com aquilo que vai brotar dentro do seu coração. Amém? Você está entendendo a pregação? Nós estamos falando o seguinte, existe coisas novas que vai acontecer, existe milagres que vai acontecer na sua vida, existe libertação, existe negócios grandes. Daqui para o final do ano, fala assim, o ano está acabando. Não, irmão. Tenha fé, escreve esse dia aí, bota esse dia no papel lá, escreve, vai falar, esse dia o pastor Luiz subiu lá no púlpito e profetizou que até dezembro a minha situação vai mudar, minha situação financeira, meu empreendimento, meus casamentos, vai mudar. Só que na hora que você tiver tudo confortável, não começa a olhar para fora e achar que está faltando uma coisa. Começa a menosprezar aquilo que Deus, o lugar seguro que Deus colocou você. Que a partir do momento que você despreza o lugar seguro, você despreza as autoridades que te servem e te protegem, e você sai debaixo do ambiente de proteção. E quem toma essa decisão é você, amém? Aleluia?
Aleluia. Todos somos sentados. Hã? Então tá bom. Você entendeu como é que funciona a queda de Adão? Você entendeu como é que pode acontecer com você? Fala assim: eu vou só ser abençoado. Eu vou só ser abençoado. Não vou cair em tentação. Amém? Então na hora que você receber a bênção, irmão, vem na igreja e dizima. Vem na igreja e oferta. Vem. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui antes da gente. Ano passado, eu estava com um carro e um carro estourou o motor. Um carro de 120 mil reais, que eu já tinha comprado na bênção de Deus, uma parcela de 1.500 reais por mês, sem dar entrada. Alguém já comprou um carro de 120 mil reais por 1.500 reais por mês, sem dar entrada? Só 1.500 reais por mês? Alguém já fez isso? Hã? Não, né? Pois é, eu já fiz. É uma loucura isso. Agora foi água para todo mundo lá. E sabe o que aconteceu? Eu andei 1 ano e pouco com esse carro. E esse carro estourou o motor. Porque não era só um carro, era uma Land Rover. E ele estourou o motor da Land Rover. Então não tinha mais um carro de 120 mil reais. Porque metade de uma bobina da Land Rover custava 50 mil reais. Para arrumar o motor da Land Rover era 50 mil reais. Aí eu olhei e falei: perdi tudo aquilo que eu tinha. E aí eu fiz uma negociação lá. Não precisei pagar o resto, mas também tudo aquilo que eu já tinha pago, tudo aquilo que eu já tinha investido, que eu já tinha investido lá metade do valor, 50 mil reais, eu perdi tudo. Falei: glória a Deus. E aí eu tinha feito o negócio, ia ficar zerado. Eu trabalhei. A única coisa de bom que eu levei desse carro é porque eu andei com ele 1 ano e meio. Mas depois todo o dinheiro que eu tinha pagado ele, arrumado ele, eu perdi. E eu estava indo levar esse carro. Para a pessoa que eu tinha feito a negociação. Ia lá na beira da Enterprise, assim, sabe aquelas ruas assim, bem assim, pastor? Lá na Enterprise, lá, você lembra aquelas ruas assim, bem bonitona? Mas era só pirambeira, né? E eu estava, pensa na pindaíba, o carro tinha quebrado, eu já estava com os 3 aluguel atrasados, faturamento não vinha, eu falei: Satanás, você vai perder ainda. E eu estava indo entregar o carro, tudo quebrado, não, o carro já estava arrumado. E eu passando aquelas estradinhas assim, cheio de pedra, cheio de... E o Land Rover é o carro mais seguro que existe, sabia? E o Satanás vinha: joga aí naquela pedrinha ali, ó. Hã? O seguro estava pago, eu ia ganhar tudo o dinheiro que eu tinha investido no carro, eu ia ganhar de volta. E o Satanás vinha, eu saí e falei assim: eu vou chegar lá, Senhor, e não vou olhar para o lado, até chegar lá. E o Satanás fala: você pode resolver o seu problema, joga ali o carro, ali naquela pedra ali. Se estourou o airbag, já foi mais 50 mil, é PT, é perda total. Está acompanhando? Quem é que sabe? Quem é que já sentiu assim, mais ou menos assim, quer resolver os problemas? Hã? O seguro está pago, o seguro da Land Rover está pago, quero ganhar uma Land Rover nova, paga todas as contas, sai do prejuízo. Hã? Aí eu fui e falei: não, Satanás, você quer levar, vai levar inteiro, mas eu não vou estourar isso aqui. E fui, entreguei o carro. Fiquei a pé. Aleluia. Perdi tudo aquilo que eu tinha investido no carro, uns 50, 60 mil reais. Glória a Deus. Não deu 3 meses, começou uma mudança. Antes de isso era o quê? Acho que uns 3 meses. 3 meses, mas pensa na quebradeira, pensa respirando para pagar as contas em dia ali, ó. Quebradeira. E ainda quebra o carro. Perdi tudo. Em 3 meses, recebi uma oferta de 100 mil reais. Amém?
Trabalhei mais um pouco, ganhei 100 mil reais. E passado mais um tempinho, antes de fechar um ano, ganhei mais uma oferta. Ganhei mais uma oferta não, vendi o ponto que a gente estava por 100 mil reais. Então meu problema era 100 mil reais. Que eu fiquei olhando e falei assim, não vou jogar esse carro aqui. Eu vou ser certo, vou ser justo. Não vou deixar Satanás me tentar. O seguro está pago. Uma batidinha, vai que você escorrega ali, né? Falei, é fácil, né? Falei, não, vamos perder tudo, porque Deus dá mais. A gente teve um fato, levantou nos últimos 6 meses, 7 meses. 7 meses. Meu problema era 100 mil reais. Em 7 meses eu levantei 300 mil reais. Você não pergunta onde é que está esse dinheiro, porque eu também não sei. Estou fazendo reforma no templo. E vai dinheiro. E aí você vê, se a gente quiser resolver os nossos problemas, eu pego por mim. Você acha que, por isso que eu estou falando para você, eu sei o que vai acontecer com a sua vida. Eu sei que o Satanás, está difícil agora, vai piorar um pouquinho. Antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Fala, antes de melhorar, piora. Mas depois que piora, sabe o que acontece? Melhora muito mais. Esse é o ciclo, aprende. Não vai mudar, não é assim, pastor? Antes de melhorar, piora, fica bem ruim. Aí depois fica muito melhor. E aí, ou seja, a gente levantou 3 vezes mais o valor que se eu quisesse resolver a situação do meu jeito. Né? Ainda bem que eu sou temente a Deus. Eu falei, não, Satanás, você não. Então você vê como é que, se a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para os problemas que vão surgindo, as nossas decisões, a nossa vontade, a nossa alma, é sair fora das nossas responsabilidades, sair fora da nossa posição de autoridade, sair fora da onde Deus colocou nós para sermos abençoados, protegidos. Olha para trás, você vai ver quantas vezes você tomou uma decisão precipitada e a coisa ficou, em vez de melhorar, piorou mais ainda. E ficou mais complicada e mais difícil. Amém? Deus está mudando a nossa essência hoje, amém? Aleluia. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero que exista um momento em que a nossa essência começa a ser modificada. A nossa natureza adâmica, ela precisa ser transformada, mas a nossa natureza adâmica, ela não é transformada por ela mesma. Não é você tentando fazer o certo que vai resolver. É você tendo fé que Deus vai te provisionar, mesmo você tentando fazer certo, que não deu certo, mas você vai continuar se mantendo firme na fé em Deus, porque Deus faz milagres. Então a nossa esperança, a nossa expectativa não é na nossa benfeitoria. Mas eu fiz tudo errado, Ulisses. Glória a Deus, é só um milagre agora, né? Então para de fazer o errado. Para de fazer o errado. Você quer ver a tua vida mudar? Para de fazer o errado. Você quer não cair em tentação? Continua fazendo o certo. Não vai dar lucro. Fazer certo não dá lucro, tá? Só que nós não estamos no mundo, amém? Nós temos uma pessoa poderosa sobre as nossas vidas, que é Jesus, e ela nos abençoa. E Ele que traz esses milagres para a nossa vida. Os nossos recursos são resultado daquilo que Deus deposita sobre as nossas vidas. Amém? Não é por causa de ser bonzinho ou sou ruim. Eu sou igual a você. Amém? Mas nós estamos voltando para a essência. Não a de Adão, que Adão você já viu, ok? Concordou? Você concorda com Adão? Essa natureza adâmica que está dentro de nós, brigando com nós? João 1:1. João 1:1. No princípio
era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava, e esta era a luz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém? Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, e esse nos deu toda a sua plenitude. Porque primeiro nós nascemos debaixo da lei, e depois nós vivemos debaixo da graça, amém? Hoje em Cristo, nós saímos dessa situação, porque a única forma de nós nos mantermos firmes, ou de nós tomarmos decisões diferentes daquilo que nós estamos acostumados, é somente pela fé em Jesus. É somente com a expectativa que Deus faz milagres sobre as nossas vidas. Amém? Não tenha fé em você, tenha fé em Jesus. Porque Deus enviou Jesus, amém? E sabe o que acontece? Jesus veio, amém? Veio para os judeus não receberam. E aí os judeus pegaram e falaram assim: vou matar Jesus. Jesus está levando mais gente do que o nosso ministério aqui. E eles foram entregar Jesus para morrer. Coloca lá em Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles disse: ora aqui por vocês, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, e uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus estava aqui momentos antes de ser levado para ser crucificado. Ele estava sendo tentado. Ele estava sendo tentado a sair fora. Amém? Para que ele não viesse a cumprir o propósito dele nessa terra. Estava sendo tentado. E Jesus falou: não, Deus, não, Senhor. Uma das coisas que a gente estava no meio do louvor aqui, eu estava orando aqui, e Deus colocou uma coisa muito importante. Eu queria compartilhar com vocês aqui, rapidinho. A gente vai lendo as historinhas, a gente lê a história de Adão, a gente lê a história de Jesus, e a gente lê Apocalipse, e glória a Deus, é legal, belezinha. E eu faço o que eu quiser da minha vida. E Deus colocou uma coisa muito interessante, falou assim: essas palavras que você vai trazer hoje, elas foram escritas com sangue. Aí eu falei: é? E não foi o seu. Eu falei: é verdade. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida, para que a palavra dele chegasse até nós hoje. Adão morreu para que a história de Adão ficasse aqui. Só que o mais importante que o sangue de Adão é o sangue de Jesus. Amém? Existe um temor que nós devemos ter, existe uma reverência, uma consideração que nós precisamos fazer com a palavra de Deus, porque ela foi escrita com sangue. Existem pessoas que morreram para que hoje nós fôssemos ensinados, para que hoje a gente pudesse fazer um culto, para que hoje a gente pudesse aprender um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus diz. E esse é o momento que Jesus estava para morrer, amém? João 18:1. Tendo dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Sidrom, aonde havia um
Um jardim. Estão acompanhando aí, pessoal? Hã? E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. E Jesus foi entregue aqui, amém? Judas conhecia aquele lugar. Adão não tinha sido expulso do jardim? Amém? Ele não tinha sido expulso do jardim? Quem que é aquele que traz vida para nós? Quem é aquele que morreu por você? Jesus. Quem é a palavra de vida? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Quem é a luz do mundo? Jesus. E onde é que Jesus foi? Tendo Jesus dito essas palavras, juntamente os seus discípulos foram para o lado do ribeiro de Cedron, onde havia 18:1, um jardim. Sabendo, pois, aí, ó, João 18:1. Vamos para João agora. Tendo Jesus dito essas coisas, essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde havia um jardim, e ali entrou com eles. Onde é que Jesus foi pego? Onde é que Jesus foi? Dentro de um jardim, amém? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: Jesus de Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, o Judas o traidor, que também estava com eles, quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixai estes ir. Jesus foi pego dentro de um jardim. A vida foi pega lá. Aí você fala assim: o que você está falando, Luiz? Eu estou falando que não existe nada no mundo hoje que não esteja disponível para nós hoje. Não existe nada. Aí você fala: eu não estou vendo um jardim na minha vida. Não existe nada no mundo que... Porque aquilo que Deus tinha tirado de Adão, que era a árvore da vida, que era o pão da vida, aquele que trazia vida, porque era isso que ficou lá no meio do jardim, não é, pastor? E quem que é Jesus? Ele foi pego dentro de um jardim. Ele é a própria vida. Aquilo que foi tirado de Adão foi nos entregue hoje. Hoje não, né? 2000 anos atrás. Aí você me fala assim: todas as coisas, tem um texto que diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E hoje para nós todas as coisas, não existe nada no nosso mundo, não existe nada que esteja, que Deus tenha guardado para Ele. Deus entregou tudo para nós. E o principal de tudo é quem? É Jesus.
Com quem que Jesus entrou de volta no jardim? Com os discípulos. Judas era um dos discípulos de Jesus? Era, né? Amém? Está acordado ainda aí? Eu estou encerrando, tá? Estou encerrando, pode dormir até mais tarde amanhã. Amém, aleluia. 2h começamos, né? Judas era discípulo de Jesus? Amém, aleluia. Era, tá? O pessoal que está na dúvida aí, era. Judas era o discípulo de Jesus. E Judas sabia onde Jesus ia. Judas sabia onde Jesus estava. Judas sabia aquilo que Jesus fazia. Às vezes a gente chega no ambiente e a gente acha que é qualquer lugar que Deus nos coloca. Não é não. Você acha que aquele jardim era um jardim qualquer? Aí fala assim, sim, lá em Jerusalém, né? Queridos, aonde Jesus está não é mais um lugar. Aonde Jesus nos leva não é qualquer lugar. Não é mais um lugar. Aonde Jesus está não é qualquer lugar. E se Jesus entrou naquele jardim, a Bíblia diz que Jesus entrou naquele jardim, é para que a gente abra os nossos olhos hoje e fala assim: não existe nada que Deus guardou que não está disponível para mim, porque a coisa mais importante Ele entregou, que é Jesus. Você vê isso? E Jesus nos conduziu para o jardim. Não foi? Não foi isso? Jesus nos adentrou à presença de Deus. Ele colocou nós lá de novo. Porque antigamente nós tínhamos vergonha, nós não sabíamos onde é que nós estávamos indo, nós não conseguimos distinguir os ambientes que nós vamos. Se não for Jesus mostrar, pontuar a nossa vida, nós não sabemos onde entramos, nós não sabemos aonde nós saímos, nós não sabemos o que nós fazemos, nós não sabemos de que jeito nós vamos lidar com as situações que estão acontecendo na nossa vida, que vai acontecer na nossa vida, porque a gente está perdido ainda em Adão. Mas glória a Deus, você entendeu que toda a condenação que estava em Adão agora está resolvida com a morte de Jesus, com a salvação. Amém? No princípio, Deus tinha feito todo o jardim, todo bonitinho. E depois de Ele fazer todo o jardim, Ele colocou Adão lá. Amém? Primeiro Deus fez fora, deixou tudo pronto e colocou Adão lá. Essa é a essência do Adão. Onde está tudo preparado e ele está lá. E ele faz coisa errada. E aí vem depois Deus. E agora nós estamos num ambiente bem diferente do jardim, amém? Amém? É diferente, isso aqui não é um jardim, é um pouquinho diferente. Mas Deus, hoje, Ele não prepara um jardim. Ele prepara o nosso coração. Ele transforma a nossa essência. Ele transforma a nossa vida. Ele tira nós de um ambiente de escassez, de sequidão, que é o mundo pós-pecado, e coloca dentro do nosso coração todas as ferramentas necessárias para a gente desfrutar do ambiente diferente. Antigamente Deus, no princípio, fez o jardim bonito. Hoje Deus quer fora. E hoje Deus, Ele cuida do nosso coração, da nossa vida espiritual, do nosso perdão, da graça, do amor dEle derramado nos nossos corações. Então hoje Deus está preocupado com o nosso coração. Aquele Adão que pecou foi colocado no melhor lugar. E agora nós que fomos colocados no pior lugar, Deus falou, o melhor, como fala, né? O melhor não está por vir.
o melhor foi colocado dentro dos nossos corações. Você consegue ver a diferença? Se Adão, que tinha tudo, errou, e agora nós que não temos nada, será que nós não, e agora nós não temos nada visualmente melhor que Adão, mas espiritualmente a nossa essência em Jesus é muito superior. Será que o resultado da nossa vida não vai ser muito mais milagroso do que a história de Adão? Será que a nossa essência em Jesus não é tão superior do que aquilo que parece bonito aos olhos? Não existe nada hoje no mundo de importante que está guardado. Deus já disponibilizou para a gente. Amém? Você consegue entender a importância disso? A transição daquilo que Deus fez. Você falava, Deus vai fazer? Não, Deus já fez. Deus já fez. Jesus já morreu. Já está feito. Todos aqueles que nele creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne, nem de algum homem, mas nasceram da vontade de Deus. Hoje a nossa obra de fé, a nossa procissão de fé, aquilo que de importante que nós precisamos fazer, é nascer da vontade de Deus, é viver a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós nos alimentemos da árvore da vida, que nós nos alimentemos de Jesus, que a gente a partir de hoje comece a falar assim, eu sei o que está faltando, mas eu posso não ter todas as outras árvores do jardim, mas eu tenho uma árvore que traz vida, eu tenho uma árvore que vai me alimentar, a árvore que vai me dar uma vida eterna. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.